Maria, uma mulher extraordinária, uma mulher muito abençoada para católicos. Maria, intercessora. Maria foi uma mulher muito abençoada. Um cristão que fala mal de Maria é porque não conhece a Bíblia. Os padres católicos pedem para a mãe que o filho atende. Porém, biblicamente, isso é impossível, porque a Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Olha o desenho e o versículo abaixo. Deus, homens, no meio, somente Jesus, único mediador. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A Bíblia é clara e não pode estar em contradição. Existe só um mediador. Veja na página seguinte como creem os católicos. Mediação para os católicos. Os católicos creem que há vários mediadores, como Maria, Paulo, Pedro e etc. Veja o desenho abaixo. Deus no meio. Maria, Jesus, Pedro, Paulo, depois homens. Homens e mulheres que já morreram fazendo intercessão. Para justificar essa doutrina de que há vários mediadores, os católicos acrescentam à Bíblia 7 livros apócrifos, isto é, que não têm inspiração bíblica. Nesses livros há mortos intercedendo por vivos, o que é contrário ao resto da Bíblia. No Concílio de Trento, em 1545, eles acrescentaram livros como Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, etc. Isso que a Igreja Católica fez não agrada a Deus. Veja o livro de Apocalipse 22:18. Declara a todos que ouve as palavras da profecia desse livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Apocalipse 22:18. O texto é claro, que as pragas serão acrescentadas. Eu não posso acrescentar nada, nenhum livro. Ainda mais apócrifo que tem morto intercedendo por vivo. Morto intercedendo por vivo. Isso que a Igreja Católica fez não agrada a Deus e não é bíblico. Maria, mãe de Deus. Jesus tem duas naturezas, 100% Deus e 100% homem. Maria é mãe do Jesus 100% homem. Ela não pode ser mãe de Deus, porque Deus não pode ser formado por uma pessoa. Essa confusão foi feita no Concílio de Éfeso, no século V, no ano 431 d.C. Eles chegaram a uma conclusão. Se Maria é mãe de Jesus e o mesmo é Deus, então Maria é mãe de Deus. Porém, essa lógica não é bíblica. Maria é mãe de Jesus 100% homem, e não mãe de Deus, porque Deus não pode ser formado por um ser humano. Deus é eterno, não tem princípio nem fim. Antes que o mundo existisse, antes que o sol, que a lua existisse, Jesus já existia. Jesus é o Pai da eternidade. Um ser humano carnal, de carne e osso, não pode ser mãe de Deus, porque Deus não tem início e fim. Jesus é 100% Deus, Jesus é o Pai da eternidade. Essa confusão que eles fizeram não é bíblica. A Imaculada Conceição de Maria. A Bíblia é clara e diz que todos os seres humanos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia é clara, todos pecaram, somente Jesus Cristo não pecou. Ele foi perfeito. Nunca de sua boca saiu nenhum engano. Em toda a sua vida ele foi perfeito, e os católicos sabem disso. Porém, há alguma base bíblica para afirmar que mais alguém fora de Jesus não cometeu pecado? A resposta é não. Maria cometeu pecado e morreu por eles, por seus pecados. Essa confusão foi feita em 1854 pelo Papa Pio IX. Decretou a Imaculada Conceição de Maria, ou seja, eles creem que Maria não cometeu pecado. Porém, biblicamente, isso é impossível, porque somente Jesus não cometeu pecado. A Bíblia é clara sobre isso. A Bíblia é clara, gente, que Jesus não cometeu pecado. Não está escrito na Bíblia que Jesus e Maria não pecaram. A Bíblia é bem clara e diz que somente Jesus não pecou. Que todos os católicos sabem que Jesus não pecou. Porém, não posso afirmar que Maria não pecou, porque Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então Maria também pecou. A Bíblia nunca diz que Jesus e Maria não pecaram. A Bíblia só diz que Jesus não pecou. Somente Jesus não pecou. Então Maria teve pecado. E os católicos têm que aceitar isso. Isso é uma verdade bíblica.
A virgindade de Maria. No Concílio de Latrão, em 649 d.C., foi proclamada a virgindade de Maria. Olha esse versículo abaixo. E não a conheceu enquanto não deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus 1:25. Nos manuscritos dos textos recépticos, a palavra conheceu é o verbo egnoskin, que na sua forma lexal é gnosco, que significa basicamente descobrir, saber e conhecer. Porém, essa palavra, quando é usada entre um homem e uma mulher, ou um casal, é um hebraísmo que significa ter relações sexuais. O texto é claro e não deixa as dúvidas. Depois que a Maria concebeu a Jesus, ela teve relações sexuais com José. Porque o texto egnosco, na forma lexal gnosco, é bem claro, é um hebraísmo que significa que o casal teve relações sexuais. A Bíblia diz que conhecerei a verdade te fará livre. Quanto mais cedo eu descobrir a verdade e não ser enganado, é melhor para mim, porque eu tenho que saber a verdade. Nos originais é claro, Maria teve relações sexuais com José depois que Jesus nasceu. O texto é claro. E o católico tem que aceitar a verdade. Nós, evangélicos, amamos Maria. E Maria tem um lugar especial no nosso coração. Ouvindo a verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8:32. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3:36. Você ouviu verdade sobre Maria, e ela é muito especial para a gente. Mas se você quer crer em Cristo agora, para nascer de novo, e crer numa doutrina correta, e seguir a verdade, eu peço a você que você faça essa oração, e Deus entrará na sua vida, e transformará a sua vida totalmente. Eu vou orar e vou pedir que você repita essa oração. Eu vou fazer essa oração pausadamente. Eu falo e depois você repete. Se você quer crer em Cristo e aceitar Jesus, crer em Jesus Cristo, ore assim. Jesus, eu creio no Senhor. Te aceito como meu Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Obrigado pela minha salvação. Amém. Agora que você é um filho de Deus, converse com Deus todos os dias em oração. Leia a Bíblia e procure uma igreja evangélica que honre a palavra de Deus e cultue ali com seus novos irmãos na fé. Agora que você conhece a verdade, não pare de anunciar Jesus para outras pessoas. Breve, Jesus voltará. Recomendo que você assista 5 filmes no YouTube. O Final de Tudo, um filme que se trata de vida depois da morte. O Arrebatamento, 1 e 2. O Inferno em Chamas, Jesus da Cruzada Estudantil. E mais um filme que quero acrescentar chamado Encontro Fatal. Um forte abraço. Deus te abençoe.